Olá, estamos iniciando mais uma edição do Fala Vereador aqui pela TV Câmara de Palhoça. Nosso convidado de hoje é o vereador do MDB, Maurício Roque da Silva. Vereador, o senhor está na sua segunda legislatura e nós estamos entrando aí no segundo ano, ou pelo menos na metade do segundo ano, dessa 18ª legislatura. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor qual é a comparação que pode ser feita entre a sua primeira participação como vereador e agora nessa 18ª legislatura. Obrigado pela oportunidade. É uma pergunta interessante, que na primeira legislatura, 2005-2008, eu fui vereador eleito direto. Nessa segunda agora, eu estou como primeiro suplente do partido do MDB, onde o vereador Queca se ausentou, é secretário de Agricultura no momento, e eu assumi a Câmara. Na minha primeira legislatura, é claro que com a efetividade, tu tem mais poder de voz e vez. Não que a gente não tenha como suplente, não que a gente não seja atendido, mas há uma diferenciação, porque nosso trabalho fica muito pautado junto àquele vereador que já estava aqui. Então, bem como a estrutura do próprio vereador, e o apoio que a gente tem é do vereador efetivo, no caso, o vereador Queca. Como disse, não é muito diferente, mas é claro, a diferença se dá pela autonomia de um caso e de outro. O vereador Queca me dá uma grande liberdade para usufruir e usar o espaço que é dele aqui na Câmara de Vereadores, bem como os demais suplentes conseguem também usufruir e usar esse espaço, usar as pessoas com os assessores que nós temos, atendem também os demais suplentes. Esse é um acordo que a gente tem com o vereador Queca e os demais suplentes. A diferença é quase mínima, mas é claro, com a efetividade tu tens o autonomia maior. O próprio corpo funcional é teu, são pessoas que estão mais ligadas a um projeto somente teu. Dessa maneira, as pessoas estão ligadas, além do meu projeto, ao projeto do vereador efetivo, no caso do vereador Queca. Mas, vereador, a suplência chega a gerar um certo atrelamento de ideias, de propostas ao vereador titular ou não? Ou há uma liberdade para o senhor trabalhar? O interessante é que eu posso até dizer que fico muito contente com isso, que o vereador Queca tem uma ideia similar à minha, ou similar a quase de todo o grupo, pela facilidade, pela pessoa que ele é, pela pessoa simples, humilde, que é o vereador Queca, bem como com os projetos que ele tem para o município de Palhoça e a força de vontade que ele tem em querer sempre fazer mais em prol da comunidade. E todos os demais vereadores têm um pensamento igual a ele, então ficou fácil de administrar junto com ele essa questão de ser suplente ou não. Não vou dizer, não posso comparar os demais cadeiras de suplência com outros vereadores, mas não creio que seja muito diferente. Mas, em especial, com o vereador Queca, é muito satisfatório e é ótimo o trabalho com o vereador efetivo e os demais suplentes. Quando o senhor foi vereador na primeira vez, no ano de 2005, ou a partir do ano de 2005, o número de edis, o número de vereadores aqui na Câmara era menor. Era menor. Agora nós estamos com 17 vereadores. É mais complicado tratar com mais vereadores na legislatura ou é melhor? Com mais vereadores na legislatura se torna mais complicado para o executivo. Com 11 vereadores, a conversação era geralmente com um número menor de vereadores. Não que fosse diferente de hoje, a representatividade acontece da mesma maneira. Às vezes as pessoas se perguntam, mais vereadores, mais gastos. Não, os gastos são iguais. O que acontece é que daí tens que distribuir com um número maior de pessoas, de cargos e vereadores que estão na casa. Digamos, o município com 11 vereadores gasta até 6% da questão do duodécimo, 6% da receita líquida do município vem para o legislativo. Com 17 vereadores, continua o mesmo 6%. Se passar para 19 vereadores, vai continuar o mesmo 6%. Se eu não me engano, não é nem 6%, acho que é 5% do município de Palhoça. É que a Câmara a direção da Câmara que tem que adequar, né, esse orçamento, né, os seus gastos, enfim. Ela sabe o quanto entra e ela vai ter que disponibilizar o quanto gasta conforme os cargos, conforme a quantidade de edis, conforme a despesas que vão ser geradas para manter esse grupo. Como digo, a receita não muda. O que muda é a dinâmica da despesa. O senhor mesmo e outros vereadores têm destacado aqui durante as sessões plenárias essa situação, essa condição dos moradores de rua, principalmente. A área de assistência social sabe-se que tem feito um trabalho, tem iniciado um trabalho, mas há muito que percorrer ainda. Então eu gostaria que o senhor discorresse um pouco a respeito desse assunto. Na questão social, principalmente como citaste, da questão dos moradores de ruas. Até pouco tempo tinha o Centro Pop, que inclusive por uma lei foi decretada a sua extinção. Não existe mais Centro Pop no município de Palhoça.
o Centro Pop recebia recursos do governo federal para manter e assistir a algumas pessoas que viviam em condições precárias na rua. Não era um albergamento, não era de albergue, era apenas de café da manhã até a janta e depois eram liberados. Uma espécie de passagem. Uma passagem, isso mesmo. Hoje esse trabalho é feito por diversos voluntários em Palhoça. Eu cito uma das pessoas que foi inclusive condecorado no ano passado com o título cidadão honorário de Palhoça, o seu Márcio. O seu Márcio é um morador aqui do bairro São Sebastião que faz um trabalho muito bonito nessa questão da assistência ao morador de rua, a pessoa que vive com precariedade na questão da doença, com problemas com doença, problemas com droga, problemas com álcool, mas principalmente álcool e a questão de ser mendigo ou não, estar fora do eixo do trabalho, Às vezes há pessoas dessas que não, por uma questão social, por uma questão de problema mental, outras até pela questão do alcoolismo, acabam se jogando à margem da sociedade. E essas são as pessoas assistidas por ele. Ele faz um trabalho não só de levar a alimentação, não só de levar a roupa, ou o vestuário, ou a questão da cama, da roupa de cama, roupa de banho. Ele leva, além disso, leva muito mais coisas. Além dele levar a questão da pregação, que ele trabalha a evangelização desse pessoal, levando uma palavra amiga, ele também faz a parte da medicação. Ele faz, tem muitas dessas pessoas na rua, que tu vai encontrar, se tu passear na rua, tu vai ver pessoas machucadas, pessoas com feridas, pessoas necessitando de atendimento médico. E o Márcio, junto com a equipe que ele conseguiu montar com voluntários, ele faz a primeira intervenção, que é uma intervenção curativa, e se necessário ele leva inclusive para a UPA, se necessário ele leva para os hospitais, ele desloca a pessoa, tira da rua e leva para os hospitais. Ele faz um trabalho muito bonito, uma questão altruísta, inclusive ele não busca nada em troca, o que ele busca é apoio. Ele vive, não só comigo, com outras pessoas, ele vive buscando pessoas para apoiarem ele nesse projeto. Mas ele não está ligado à prefeitura ou à Câmara ou a alguma entidade pública. É ele, a pessoa. A pessoa do Márcio. Márcio. Aquilo é uma coisa pessoal dele, que ele tomou aquilo como uma dor que tinha que ser resolvida, e hoje ele faz um trabalho muito bonito. O Márcio, inclusive, como citei, ele foi condecorado um cidadão honorário do município de Palhoça, não nesse ano, no ano passado. É uma pessoa que merece o nosso respeito, como digo, de uma forma altruísta. Ele não busca nada em troca. Tu vê ele trabalhando, tu vê ele se mexendo, tu vê ele pedindo doação, tu vê ele com o carro, trocando para um carro maior para poder carregar alimento, para poder levar sopão, para poder levar um cachorro quente, para poder levar roupa, para poder tirar a pessoa da rua e levar a pessoa para buscar a medicação. Quer dizer, um exemplo para o próprio serviço público, não é, vereador? Sem dúvida. Não que o serviço público também não o faça. A gente vê diversas ações, e aí eu cito a secretária a Rosângela, a gente vê, é claro que tudo tem limite, porque a gente vai tentando avançar, nós temos um sonho de querer avançar muito, mas a gente tem um limite, e esse limite é o nosso financeiro, esse limite é a nossa capacidade de buscar, esse limite são entraves que tem na questão da burocracia. Uma questão era o Centro Pop, que era uma questão legal, porém gera, o viés gera, um benefício gera um viés que beneficiava as famílias, mas aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, mas ao mesmo tempo junta elas e traz um problema que é próximo às lojas, próximo aos mercados, próximo ao centrão. Então, elas precisam ser assistidas, mas às vezes a gente não tem toda a estrutura ainda para assistir elas, até porque às vezes a população também não entende corretamente que esse assistencialismo, e muita gente diz, não, estão assistindo o drogado. Não é assistir o drogado, estamos assistindo a pessoa, o homem, a mulher, a questão da pessoa, a questão humana em assistir aquela pessoa. Não que se justifique estar na droga, se justifique roubar, não é isso, mas a gente tenta buscar, tenta resgatar aquela questão da dignidade humana. Mas o senhor usou a seguinte frase: falta de recursos, falta de dinheiro. E a gestão pública tem enfrentado muito isso. Aqui em Palhoça, em Florianópolis, em São José, em Santa Catarina, no Brasil. Eu gostaria da sua análise dessa situação atual, porque nós temos queda de receitas, nós temos um aumento muito grande na folha de pagamento do funcionalismo público, em todas as esferas, pelo menos em termos percentuais, avançando sobre o limite prudencial previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Constituição, e assim vai.
E nós temos aí que atender determinados percentuais que são impositivos pela própria legislação, que é a destinação de recursos para a saúde, para a educação, para o custeio e também para investimentos. Nós estamos nos encaminhando, e aí uma pergunta que lhe faço, para um colapso no serviço público no geral, se a coisa continuar desse jeito, ou ainda tem uma forma de reverter? Não, tudo tem forma de reverter, até porque mesmo que a gente assista e veja esse desgoverno que não faz a política honesta, mas há governantes que ainda fazem a política honesta e estão buscando meios para reverter esse processo que citasse. Hoje, positivo que nós temos é a questão da destinação do orçamento para a saúde, 15%, para a educação, 25%. Isso são É constitucional, mínimos, né? mas é mínimo. 15% na saúde mínimo, 25% na educação mínimo. E vem a questão com a questão de folha, no caso executivo, junto com o legislativo, quase 60%. Somando isso, já se dá o 100% da receita. E aí sobra o que para assistência social? Sobra o que para os outros, para obras? Sobra o que para outros trabalhos e outras atividades? Aí vem a questão de ser dinâmico, a questão do prefeito ser dinâmico, a questão dos gestores serem dinâmicos, governadores e presidentes. Buscar outras fontes de receita e outros parceiros. A gente viu esse ano que passou a questão da terceirização. Cada vez a gente caminha mais para a terceirização. Não que eu seja a favor da terceirização, mas há um momento que tu vai ter que pensar e repensar o que tu podes ou não terceirizar. Tu não pode chegar e, como citaram e querem fazer, terceirizar a educação. Aí é complicado. Terceirizar a saúde é complicado. Mas já se vê isso. Já se vê como, na questão da terceirização, a gente vê entidades sem fins lucrativos participando e atendendo a questão da educação no município, de Palhoça, inclusive. Então, é complicado, mas é necessário. Hoje, a gente preferia até que o município assistisse com totalidade à educação infantil, com recursos deles e com funcionários deles, bem como a estrutura fosse deles. Só que o município não consegue sozinho fazer esse trabalho, então carece de terceirizar. A gente assistiu em Florianópolis um embate político muito grande, a saúde sendo terceirizada, junto com a educação, com algumas unidades, não na totalidade, mas algumas unidades. Precisa ser feito por quê? Porque a folha, como citasse, o limite providencial já alcançou, ela não pode mais disponibilizar daquele recurso dos 60% lá dentro mais despesas. Então ela tem que partir para outra esfera. Então vem a questão da terceirização, que entra com recurso próprio, não vai contabilizar como folha de pagamento e não vai inviabilizar um município. Porque a inviabilização do município gera o repasse da tomada de decisões para o Tribunal de Contas. A mesma coisa se fosse o governo do Estado ou o governo federal. Então, ano após ano, tu vê um novo desenho de como fazer a máquina funcionar. A gente já avançou muito nessa questão de terceirizações. Eu acho assim, algumas coisas estão funcionando, como eu cito, não só em Palhoça, já acontece em São José, e já acontecia em Florianópolis e em outras entidades parceiras. Palhoça também já faz isso com 15 entidades comunitárias, que tem um valor através de um chamamento público para atender X crianças por ano. O per capita em média de 2.300 a 2.400 por criança, para uma entidade com 200, outras com 100, outras com 150, e assim o município vai disponibilizando recursos e mantendo aquele número da demanda reprimida assistido. Está longe ainda de ser o ideal, mas estamos buscando encostar próximo de um real. O ideal ainda está longe, a gente tem uma demanda reprimida muito grande. Eu gostaria de saber o seu posicionamento a respeito das eleições desse ano. O seu partido é governo em Santa Catarina, é governo no país, na União. Qual é o posicionamento do vereador Maurício, aqui de Palhoça, sobre essas eleições de 2018? Até respondendo essa tua pergunta, eu também queria citar uma questão, uma opinião, não opinião, mas falar um pouco sobre a questão da greve. Primeiro dizer que ela é válida, que era necessário. E o povo só está na rua, o povo só está brigando, porque tem um governo que veio a ser governo por conta de um outro desgoverno. É um governo errado, mantendo um outro governo errado, por um grupo de congresso mais errado ainda, e a gente assistindo a essa desgovernança total, principalmente na questão da corrupção, principalmente na questão da bandalheira, fazendo folia com o nosso dinheiro, não
usando o erário com responsabilidade e prejudicando um país como tão grande nós somos, que poderíamos ser pujantes, poderíamos estar avançando e avançando e avançando. Essa greve, junto com essa... Aí eles citam que essa greve está retroagindo a economia do Brasil. Não, não é essa greve que está retroagindo a economia do Brasil. O que está retroagindo a economia do Brasil é essa desgovernança por partidos políticos, por líderes políticos que... E a gente assistiu, isso não é novidade e é notório para todos. Já se sabe quem levou, quem não levou, e bem como ainda há pessoas soltas que vão ser julgadas pela questão do ter mexido no bolo que não eram deles. Aquele dinheiro era para ir para a saúde, era dinheiro para a educação, era dinheiro para mais escola, era dinheiro para mais hospitais, era para mais UPAs, para mais postos de saúde, e que infelizmente caiu na mão de bandidos. Essa é a palavra correta. Para 2018, eu espero que a gente tenha, sim, que nasça, ou que entre os líderes que agora se propõem a ser presidente novamente do Brasil, repense muito essa questão. A gente precisa de pessoas honestas lá em cima. Não somente o presidente, mas todo o grupo técnico que vão estar junto com ele. A gente precisa de congressistas honestos também, deputados e senadores que façam valer a pena o nosso voto. É difícil e é complicado a gente votar numa pessoa, confiar numa pessoa e logo após a gente saber que ela está dentro de um processo de investigação e que inclusive foi julgada, foi processada e é tão ladrão quanto ou tão corrupto quanto aqueles que já estão lá. A gente quer apostar em novas pessoas, em pessoas que façam a diferença para que esse nosso Brasil, não somente esse Brasil que eu sonho para mim, mas principalmente para o meu filho, para o meu neto, para que no futuro eles tenham orgulho em olhar para trás que o Brasil se rearranjou, se arrumou por conta desse movimento que a gente assiste agora e por conta de novos líderes honestos para o Brasil inteiro. O MDB realmente, hoje estamos nós temos presidente, mas já citei aqui nessa casa que sou contra qualquer governo ilegítimo, não concordo com a forma dele administrar, discordo, já tem investigação correndo por conta, só não vai para frente porque tem foro privilegiado, mas assim, todo governo ilegítimo, todo o político que está sob júdice, eu tenho o meu ponto de vista. Afasta, não deveria existir foro privilegiado, foro igual para todos, e vamos investigar, não dá de continuar, tira, e vamos buscar a pessoa correta para administrar o Brasil. Não sou a favor também de dizer uma intervenção militar, também estou fora. Eu sou a favor de uma intervenção constitucional, para que se tenha na Constituição uma brecha mais maleável, para que se possa fazer o Brasil não parar e não atravancar na mão de bandido, para que ele possa sim avançar e avançar sempre. Vereador Maurício, sucesso no seu mandato, no decorrer do seu mandato. Muito obrigado por sua entrevista. Eu agradeço a oportunidade e, como digo, o Maurício está sempre à disposição de todos os palhocenses e, com certeza, o meu trabalho na área da saúde, buscando mais postos de saúde, principalmente um posto de saúde, uma unidade de saúde no bairro do Caminho Novo, que ainda não tem em todo o município de Palhoça. O meu trabalho na área da educação, vou sempre buscar atender e buscar mais espaço para atender a mãe e o pai aquelas famílias que precisam, principalmente na educação infantil, espaço para poder sair para trabalhar. Hoje, como digo, faço um trabalho com uma entidade sem fins lucrativos, fazemos esse trabalho com entidade sem fins lucrativos, com 230 crianças sendo assistidas, em parceria com a Prefeitura Municipal de Palhoça. A gente vai continuar trabalhando, buscando parceiros, buscando amigos, buscando pessoas para fazer um trabalho diferente. E, inclusive, abraçando as ideias, como é aquela do nosso amigo Márcio, em assistir aquelas pessoas que estão com a largada à margem da sociedade. Obrigado pelo espaço. O Fala Vereador é um serviço da TV Câmara de Palhoça, com imagens de Mário Correia e edição de Matheus Elicher. Hoje conversamos com o vereador Maurício Roque da Silva, do MDB.